Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela bondade, pela misericórdia que mais uma manhã o Senhor permite renovar-se sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador bendito, pelo Teu amor, pelo cuidado, pela bondade e misericórdia que o Senhor sempre tem manifestado às nossas vidas. Nós queremos, Senhor, aproveitar essa manhã de domingo em que nos reunimos neste lugar para ministrar uma palavra de bênção toda especial por cada uma das mães aqui presentes, por cada uma das mães que nos acompanham lá nos seus lares nesse momento. Que cada uma delas, ó Deus, seja assistida nesse momento de forma especial. Que a minha mãe seja abençoada, Senhor, que minha esposa seja abençoada enquanto mãe, que as mães, esposas de cada um dos aqui presentes sejam visitadas, sejam alcançadas nesta hora. Que cada mãe que me acompanha neste momento, Senhor, receba um toque especial do Teu Espírito. Esse é um dos dons mais extraordinários que o Senhor concedeu ao ser humano criado em imagem e semelhança Sua. O dom da maternidade. Que a bênção, Deus, que a misericórdia alcance cada uma dessas vidas nessa manhã de um modo muito especial, de um modo sobrenatural. Isso nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e nos abençoe de um modo muito especial. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth. Eu não sei se, por acaso, e na vida de cristãos, a gente sempre assume que não existem acasos, até os acasos ou coincidências na vida de um cristão são acasos e coincidências que o próprio Deus promove para que o nome dele em todas as coisas seja glorificado. Hoje a gente vai ler Ruth. É o livro de uma mulher. É o livro que fala sobre uma mãe. E justo no Dia das Mães, né? Não foi combinado isso. A gente tem os nossos momentos de encontro. Mas no Dia das Mães, Deus graciosamente nos dá a oportunidade de conversar com a comunidade, dando sequência aí à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Justo no Dia das Mães, Deus nos dá a oportunidade de tratar de um livro que nós vamos perceber nessa manhã. Ele vai trazer muitos enfoques, tem ele, mas ele possibilita a gente fazer um enfoque, que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 9. Hoje nós vamos conversar nesse livro, dando sequência à nossa série de estudos, mas um tema que eu daria para a minha fala de hoje seria o papel da maternidade no propósito redentor de Deus. O papel da maternidade no propósito redentor de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã, e eu quero conversar a partir do livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, nós vamos ler a partir dos versos 9 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quiliom e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição
e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essa semana eu fui convidado lá no meu trabalho, na sexta-feira, anteontem, para fazer uma oração especial pelas mães. Lá eles têm alguns eventos durante o ano e geralmente em datas especiais eles sempre me convidam para entregar uma palavra, para fazer uma oração e tal. Já é alguma coisa que eu faço lá há algum tempo. E na sexta-feira pediram para que eu orasse pelas mães e desse lá uma pequena palavra relacionada a esse tema. E aí, 2 ou 3 minutinhos só, num espaço bem arejado, lá do lado de fora, debaixo de umas árvores e tal, eu, conversando com aquelas mulheres, e grande parte delas mulheres e mães, eu estava dizendo para elas do privilégio, primeiro privilégio de ser mulher e depois o privilégio de ser mãe. Aqui a gente tem muitas mulheres, acho que a maioria, não sei se a maioria, mas não é maioria porque não está permitida a entrada, né? Que se tivesse a gente teria 70%, 80% de mulheres e talvez uns 20% de homens ou 30% talvez, né? As mulheres elas estão sempre em número maior. E eu estava falando com eles a respeito do privilégio de ser mulher e ser mãe, e aí eu retomei rapidamente lá o ato de criação, Gênesis 1, quando Deus cria o ser humano e depois cria uma pessoa para ficar do lado dele, uma pessoa que pudesse completá-lo. E eu disse lá que o primeiro nome que Deus dá a esse ser extraordinário que Ele criou, de um lado do ser humano, foi o nome mulher. A Bíblia diz que quando Adão viu que Deus havia colocado alguém que o completasse do seu lado, Adão olhou para aquele ser extraordinário e disse: esse ser extraordinário vai se chamar mulher, vai se chamar Ishá, mulher, porque de Ish, do homem, ela foi tirada. Então, o primeiro nome que esse ser extraordinário recebe da parte de Adão, Adão está nomeando um monte de coisas e dá um nome a esse ser criado por Deus, é o nome de mulher. É um ser singular que Deus cria e cria com um propósito específico, o propósito de ser aquela que vai complementar o homem. E o tempo passa e num dado momento a Bíblia diz que pecaram e tal, mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas num outro instante, num outro momento, aquela pessoa que primeiramente Adão chamou de Ishá, Adão chamou de mulher, num dado momento posterior, Adão dá a ela um novo nome. E é com esse novo nome que nós a conhecemos. Adão dá o nome a ela de Havá, de onde? Eva, não é? O nome que a gente conhece. E o que é interessante é exatamente o sentido, o significado de Eva. Eva significa exatamente mãe. Eva ou Havá, essa expressão utilizada para nominar pela segunda vez esse ser criado por Deus, fala de uma competência, ou fala de uma capacidade, fala de um dom, e eu vou usar essa expressão, de um dom que Deus concedeu a esse segundo ser criado de forma extraordinária por Ele, que foi a mulher. O nome Havá, o nome Eva, fala exatamente disso, desse dom, dessa competência extraordinária que Deus concedeu a esse ser criado por Ele para exercer a função, o papel da maternidade. Só mulheres podem ser mães. Maternidade é um dom que Deus concedeu especificamente, é um dom que Deus concedeu exclusivamente para mulheres. E é tão extraordinário isso que durante a história, tanto a história do judaísmo, quanto a história do cristianismo, quanto a história da humanidade,
A figura do feminino, a figura da mulher, ela, por causa da queda, por causa do pecado, acabou sendo desvirtuada e, em determinados momentos da história, acabou sendo até demonizada. A mulher era símbolo da tentação, a mulher era símbolo do pecado, a mulher era símbolo de Satanás, né? Alguns pais da igreja dos primeiros séculos chegaram a dizer que a mulher de fato era a porta de acesso para que o diabo lançasse sobre as pessoas toda sorte de tentações. Então, já se disseram assim barbaridades a respeito da mulher. Mas uma coisa extraordinária que a gente percebe lá no texto das Sagradas Escrituras, em Ruth, a gente vai ver como que isso se aplica, e se aplica de forma especial, é que essa mesma pessoa que, ao ser tentada, acabou tropeçando, acabou caindo, e depois Adão segue o mesmo rumo, e aí o pecado entra por causa de Adão, ele é o grande responsável por isso. Mas essa mesma pessoa, que historicamente foi demonizada, e que historicamente tem sido demonizada, é tão extraordinário isso. Essa mesma pessoa que foi criada por Deus, e que talvez seria o estupim, ou seria a brecha que o inimigo encontraria para entrar na história da humanidade, a essa mesma pessoa, quando Deus lhe concede o dom da conceição, quando Deus lhe concede a possibilidade de conceber, quando Deus lhe dá o dom da maternidade, o dom é concedido no ato da criação. Criou Deus o homem, criou Deus a mulher e disse a eles: sejam frutíferos, multipliquem-se. Então esse dom que a mulher recebe, é exatamente por causa desse dom é que a salvação pôde ser conferida a todos nós. Então, se de um lado o inimigo usou a mulher como uma porta para que o pecado efetivamente se concretizasse entre nós, por outro lado, Deus pegou essa figura que foi desvirtuada, Deus pegou essa figura que foi demonizada e a colocou num lugar alto, e a colocou num lugar elevado. E disse: você tentou e por causa dela o pecado entrou. Mas é essa que você tentou e que foi a porta de acesso para o pecado, e que eu vou levantar e colocar no lugar alto. É através dela que a salvação virá. É por ela que a humanidade inteira será resgatada. Você já pensou nisso? Quando Deus dá à mulher o dom de se tornar mãe, quando Deus dá à mulher a possibilidade da maternidade, junto com todas as benesses que esse dom, que essa possibilidade traz à mulher, havia da parte de Deus um projeto redentor. Vocês se lembram quando Deus está dando sentenças a cada um no Éden? A serpente rastejarás. Mas antes de dizer para a serpente que ela vai rastejar, Deus disse: olha, a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. É a semente dela. Eu dei a ela um dom, e por causa desse dom que eu dei a ela, a sua derrota já está consumada. Ruth fala de mãe. Ruth fala de mulher. O livro de Ruth é um dos 2 livros que a gente tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. E tem 2 livros que carregam nomes de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther. São os 2 únicos livros no Antigo Testamento que carregam nomes de mulheres. Esses 2 livros, eles têm peculiaridades. Eles foram inseridos no cânon e eles permanecem aqui porque era propósito de Deus colocar a mulher num lugar de honra. E esses 2 livros aparecem aqui exatamente para isso. Ruth aparece num momento importante da história de Israel. Aparece no começo da história. Se você ler o versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, você vai perceber que a história que é narrada nesse livro, ela acontece na época em que os juízes julgavam Israel. Então Ruth é uma história que é registrada, a experiência de Ruth é vivida no momento em que o povo conquistou Canaã, no momento em que o povo vive debaixo da orientação, debaixo do cuidado dos juízes. O livro de Ruth registra os primeiros momentos da história de Israel e mostra para a gente como a partir de uma mulher, e essa é a ênfase que eu quero deixar hoje, não apenas de uma mulher, mas como a partir de uma mãe,
Deus trouxe salvação e trouxe redenção para Israel. Ruth começa a história quando a gente lê Esther. Esther conta o final da história de Israel. O começo da história é iniciado a partir de uma mulher, Ruth. O final da história, Esther vive no período pós-cativeiro babilônico, que é quando a história de Israel já está praticamente se findando. A história de Esther conta um outro lado, e eu não vou falar nada a respeito, porque um dia a gente vai chegar lá, né? Devagarinho nós vamos rompendo, e um dia nós vamos chegar em Esther. Mas o que me interessa é exatamente isso. É pensar no lugar de importância que Ruth tem nas Sagradas Escrituras, e nesse olhar bondoso, nesse olhar cuidadoso de Deus, nesse zelo que Deus teve, de não apenas olhar a história dessa família, ou dessas famílias, mas de fazer com que essa história fosse preservada, fosse inspirada e fosse registrada no texto sagrado. No último encontro que eu tive com vocês, nós conversamos sobre Juízes. E eu disse que Juízes, em contrapartida com Josué, era um livro assim, extremamente negativo e pessimista, não é? Josué foi positivo, quem obedeceu a Deus foi guardado, fiel. E eu disse para vocês no último encontro que o livro de Juízes, ele trazia exatamente o outro lado da moeda, bênção e maldição, eu coloco diante de vocês. A bênção, Josué e a sua geração viveu. A maldição, o livro de Juízes registra isso para a gente. Aquela nova geração de pessoas que surgiu, que não conhecia ou que não reconhecia o Senhor. Essa nova geração teve que experimentar de forma dura o cumprimento fiel da palavra de Deus. E aí eu disse que o livro de Juízes é o livro do Antigo Testamento que mostra exatamente isso. Que quando a gente se afasta de Deus, se distancia de Deus, quando a gente decide andar de acordo com os nossos próprios caminhos, o resultado disso é sempre desastroso. E o livro de Juízes o tempo todo mostra isso. O povo peca, o povo se afasta, Deus levanta opressores, o povo é oprimido, o povo se arrepende, o povo confessa seu pecado, Deus levanta um juiz. E esse ciclo vai se repetindo até o final da história do livro de Juízes. E, inclusive, o final da história é um final dramático, é um final trágico. Quase que uma tribo, lá no finalzinho do livro de Juízes, é extirpada do meio de Israel. Então, Juízes é um livro, em perspectiva humana, altamente negativo. É um livro que fala de individualismo, é um livro que fala de ciúmes, é um livro que fala de inveja, é um livro que fala de dissensão. É cada tribo por si. É uma má vontade enorme da parte das tribos de ajudar uma ou outra quando necessário. É cada um olhando para o seu próprio umbigo, é cada um cuidando de si mesmo e seguindo o seu próprio rumo. E é nesse contexto sombrio que o livro de Juízes traz, é que Deus faz como que alguém que trabalha com um microscópio. Não sei se você já teve oportunidade de acessar um microscópio. Você tem diante de si uma cena, mas quando você coloca isso, uma lâmina lá no microscópio e focaliza aquilo, você consegue enxergar dentro daquele quadro maior, que de repente só se percebe ordem e caos, você consegue observar determinadas estruturas que a olho nu não podem ser vistas. E eu fico pensando, Juízes, como se Deus fizesse exatamente isso. Dos céus, Deus coloca a lupa dele em direção a Israel e percebe que todo Israel está confuso, em pecado, se distanciando de Deus. Mas de repente Deus começa a ajustar essa lupa de uma forma mais fina. E a coisa vai fechando cada vez mais. De 12 tribos, de repente uma tribo, de uma tribo, um bocado de famílias, de um bocado de famílias, de repente uma família. E aí Deus foca o olho, foca o olhar, foca a atenção exatamente nessa família. É a família de alguém da tribo de Judá. Esse homem se chamava Elimeleque, sua esposa Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quiliom. É nessa família que Deus de repente decide focar.
Interessante isso, tem todo um Israel, mas Deus decide focar numa família na época dos juízes. Decide resgatar a história dessa família na época dos juízes, para mostrar uma coisa: que apesar de todo o nosso pecado, imperfeição, iniquidade, impiedade, dureza de coração, se no meio de um povo perverso houver alguém que se volta para Deus, alguém que reconhece o senhorio dele, alguém que se coloca debaixo da sua direção, do seu cuidado, Deus enxerga isso, Deus vê. E Deus faz com que essa pessoa, com que essa família se torne um instrumento de redenção para uma nação. Foi isso que aconteceu com a família de Elimeleque. Nós não temos muitas informações sobre eles, lá no começo do livro de Ruth, mas os nomes deles, por si só, já dizem muita coisa para a gente. No livro de Juízes é comum a gente ouvir um negócio assim, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Aqui e ali no livro de Juízes você encontra essa afirmação. O nome do pai de família que aparece aqui é Elimeleque. Elimeleque significa que Deus é meu rei. O nome dessa pessoa, por si só, e a gente sabe, nomes do Antigo Testamento falam do caráter, da personalidade dessa pessoa. O nome dessa pessoa, por si só, já destoa de uma realidade comum na época dos juízes. Na época dos juízes não há rei, cada um faz o que quer. Mas Deus levanta alguém no meio de uma geração perversa, corrompida. Alguém que no próprio nome já traz um testemunho. Elimeler. Eli é meu Deus, Meler é rei. Elimeler. Deus é meu rei. Ele é quem dirige, Ele é quem comanda, Ele é quem governa a minha vida. A gente tem a esposa, Noemi. Agradável, suave. Olha, que coisa linda esse casal, né? Nós temos alguém que declara que Deus é meu rei. E temos uma mulher que concorda com isso. Temos uma mulher que vive de acordo com isso. Uma mulher que teme a Deus, que ama a Deus, que honra a Deus junto com seu esposo. E aí nós temos os dois filhos. Temos o Malom e temos o Quilion. Os nomes deles não trazem assim boas informações para a gente. O nome Malom significa doente, significa enfermo. E o nome Quilion significa falho, alguém que falha. Então, os nomes dos meninos, diferente dos nomes dos pais, eles já mostram para a gente que os pais estão vivendo uma realidade. E os nomes eram dados quando as pessoas nasciam, então representavam grande parte do que acontecia entre as pessoas. Os nomes desses dois meninos certamente representavam dias difíceis, em que esse casal temente a Deus estava vivendo. O começo da história vai dizer que, na época dos juízes, quando os juízes governavam Israel, houve uma fome em Belém. Interessante que a palavra Belém, Betlehem, é casa do pão, não é? Belém é casa do pão. Ali dava muito trigo, muita cevada, a terra era uma terra extremamente abençoada. Mas por incrível que pareça, houve fome na casa do pão. O lugar aonde jamais faltou pão. O lugar aonde o produto de se produzir o pão dava abundantemente, num dado momento, se torna um lugar estéril. A fome começa a atormentar aquelas pessoas. E a fome incomoda de tal forma, de tal maneira, que essa família precisa deixar suas terras, precisa deixar o seu lugar, o lugar dos seus pais, para ir peregrinar numa terra estranha, para ir peregrinar em Moabe, ou nas campinas de Moabe. O livro de Ruth vai dizer uma coisa, ou vai mostrar uma coisa muito importante para a gente. Nós gostamos muito de pensar em Deus quando as coisas estão bem, né? Estou feliz, todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando, as contas pagas, o vizinho está uma benção, não me incomoda. Então a gente fica assim numa alegria. Deus está comigo. Mas quando as coisas começam a apertar, a conta já não fecha no final do mês, o vizinho não cessa de me atormentar, até o cachorro do vizinho decidiu que não vai me deixar dormir à noite.
quando as coisas começam a se complicar, naturalmente a gente começa a questionar onde é que está Deus nessa história. Será que Deus me abandonou, me deixou? Aqui a gente está vivendo um contexto de fome que obriga o povo de Israel, que obriga uma família de Israel a deixar a sua terra e aí peregrinar numa terra estranha. Num primeiro momento, é possível se questionar onde é que está Deus em tudo isso. Mas à medida que a história se desenrola no livro de Ruth, a gente percebe que Deus não apenas nos abençoa com provisão, mas que Ele nos abençoa permitindo que a adversidade venha sobre nós. Se você pensar lá no livro do Gênesis, na história de Israel, um dos mecanismos que Deus usou para preservar a família de Jacó e os seus descendentes e para depois fazer deles uma grande nação, foi exatamente a fome. A Bíblia diz que a fome assolou Canaã de tal forma na época de José que o povo, por causa da fome, que foi para o Egito. A fome foi o mensageiro de Deus, a fome foi o instrumento que Deus utilizou para tirar Israel da terra que Deus havia prometido aos seus pais, para levá-los para uma terra estranha. Mas foi por causa da fome é que a redenção veio para a casa de Jacó e depois eles se tornaram uma grande nação. Agora a gente observa novamente a fome se tornando um mensageiro de Deus, um instrumento de Deus. E o que é extraordinário em relação a esse casal é que apesar da fome, apesar das dificuldades e apesar do desafio de ter que peregrinar numa terra estranha, numa terra de gentios, numa terra de pagãos, em momento nenhum se ouve nos lábios dessas famílias lamúrias. A gente não vê Elimeleque reclamando e dizendo: Deus abandonou o seu povo, então vamos embora. Ou a mulher dele reclamando: eu já não aguento mais essa dificuldade toda, vamos deixar Deus de lado. Não, a gente não tem isso. Nós temos um casal que percebe a dificuldade, nós temos um casal que enxerga como possibilidade de sobrevivência, sair da sua terra e ir para uma terra estranha. Eles não sabem disso, mas a mão do Senhor está conduzindo esse casal nessa viagem. A mão do Senhor está conduzindo esse casal na adversidade. Eles não sabiam o que esperavam eles lá nas campinas ou nos campos de Moabe. E à medida que a história vai se desenvolvendo, a gente percebe que mais tragédias vêm sobre a família. Além da fome que leva esses 4 para uma terra estranha, para uma terra de estrangeiros. Quando eles chegam por lá e se estabelecem, não muito tempo depois, o esposo, o Elimeleque, aquele que havia dado o testemunho de que Deus era o seu rei, esse homem morre. Deixa a viúva, Noemi, com 2 filhos. Outro desafio, né? Agora sozinha, numa terra estranha, com 2 filhos, o que é que eu faço da vida? Mulher de Deus, mulher sábia, família de Deus, família estruturada nos princípios de Deus, família estruturada na vontade de Deus, gente que realmente sabia que Deus tinha o controle das coisas nas suas mãos. Lá onde ela estava, ela providencia casamento para os 2 filhos. Um se casa com Ruth, uma moabita. O outro se casa com Orfa, outra moabita. E eu fico pensando, existe um estigma social, e parece que não é só social, não. A Bíblia traz registros disso durante a sua história, e o próprio Jesus, em uma de suas falas, fala dessa dissensão, dessa confusão que muita gente acaba normalizando, que é aquela intriga que existe geralmente entre noras e sogras, não é? O próprio Jesus, numa das falas dele, diz que sogra vai se levantar contra nora, nora contra sogra. Na Bíblia a gente percebe muito disso. E aí existe esse estigma de que a sogra, tanto da parte da nora quanto dos genros, os genros, as sogras são bem mais benevolentes com eles, né? Porque eu acho que elas trazem para si mais um filho. Mas moral da história, existe esse estigma de que essa relação é sempre uma relação conflituosa, é sempre uma relação confusa. Nunca há possibilidade de noras e sogras viverem de forma harmoniosa, porque aparentemente ambas estão disputando o mesmo objeto de afeição
que é o filho que eu estou perdendo ou que é o esposo que eu estou ganhando. Agora, o que a gente vai observar no livro de Ruth é que, diferente disso, e aí eles já vinham de um contexto de dissensão, de tribo brigando com tribo, de gente brigando com gente lá em Canaã, não é, onde o povo havia tomado, lá em Israel. Mas diferente disso, a mulher soube arrumar bons filhos, ou soube direcionar os filhos para escolher boas esposas. Porque o que se percebe na relação entre Noemi e as suas noras é uma relação de unidade. É uma relação de afetividade, uma relação de respeito, uma relação de amor. Eu fico pensando que de repente Deus decidiu pinçar da história de Israel, a história dessa família, da família de Elimeleque, e colocá-la em destaque para Israel, exatamente para mostrar isso. Enquanto vocês estão vivendo de forma egoística entre vocês, enquanto vocês estão brigando entre si, enquanto vocês ignoram mutuamente uns aos outros e seguem o seu próprio caminho, existe uma família que, apesar da adversidade, a mulher perdeu o esposo, a mulher está em terra estranha. Existe uma família que, apesar da adversidade, decidiu se colocar debaixo do domínio de Deus e assumiu que vai viver em unidade e afetividade. Gente, Noemi era uma esposa extraordinária, uma mãe extraordinária e uma sogra extraordinária. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher que conseguiu exercer uma influência tão poderosa, mas tão poderosa, sobre as suas noras, que apesar de ela ter permitido que seus filhos se casassem com estrangeiras, o testemunho que nós temos da Escritura em relação a essas estrangeiras é que elas viviam de acordo com os princípios do Deus de Israel. A mulher havia feito essas pessoas enxergarem Deus, o Deus de Israel, conhecer o Deus de Israel, se relacionar com o Deus de Israel, da mesma forma que ele e a sua família se relacionavam. Olha que papel extraordinário, esse papel de mulher e de mãe. A mulher que ensina, a mulher que direciona, a mulher que intercede pelos filhos e que segura a barra quando as coisas estão difíceis. A mulher que é boa influência não apenas para os filhos, mas para as noras, que faz com que essas pessoas conheçam o Deus ou queiram se relacionar com o Deus que ela se relaciona, com o Deus que ela conhece, que ela serve. Os meninos se casam e a Bíblia diz que eles vivem um bom tempo ali nas campinas de Moabe. Mas uma coisa extraordinária acontece: nenhum dos dois meninos tem filhos. Nenhum dos dois tem filhos. E aí, para a coisa ficar mais complicada ainda, a Bíblia diz que os dois rapazes morrem. Então a mulher, que era viúva, ficou com os dois filhos, casou os meninos e agora trouxe duas filhas para casa. De repente ela se vê desamparada mais uma vez, viúva e agora desfilhada. Os dois filhos haviam morrido. É desgraça demais para uma mãe só, não é? É desgraça demais para uma mulher só. É desgraça demais mesmo, para uma mãe só, para uma mulher só. Mas é impressionante que mesmo numa situação como essa, Noemi podia se descabelar e dizer: agora já era, não quero saber de Deus de Israel, não quero saber de compromisso, nem de aliança com ele, porque é demais. Deus permitiu que meu esposo morresse, permitiu que os meus filhos morressem, e para piorar a situação, não deixou nenhum herdeiro, nenhum descendente, para manter o nome do meu esposo vivo. Depois que eu morrer, acabou a história dele e desaparece de Israel. Mas ao invés disso, a mulher, ela se resigna lá no seu próprio sofrimento, engole o choro. É isso que geralmente as mulheres fazem, né? Diante da crise, da dificuldade, o homem abre a boca no mundo, a mulher engole o choro e vai, avança. Depois dessa desgraceira toda, a Bíblia diz que Noemi ouviu que Deus havia visitado o seu povo lá em Belém, lá em Judá, e que a casa do pão novamente estava fornecendo pão.
que Deus novamente estava sendo gracioso, misericordioso com o seu povo. E o que essa mulher faz? Ela podia estar magoada com Deus, amargurada de alma, porque aparentemente o seu Deus a abandonou. Mas quando ela ouve que Deus novamente visitou o seu povo, ela disse: eu vou voltar para o meu lugar de origem. Vou voltar para debaixo das asas. Vou voltar para debaixo das mãos do Altíssimo. Reúne suas duas noras, diz para elas: olha, vocês são lindas, maravilhosas. A conversa entre elas aqui, o diálogo, leia hoje, amanhã, durante essa semana, o livro de Ruth, são só 4 capítulos pequenininhos. Leia essa história, é uma história fascinante. A fala dessa sogra com as noras, o amor que elas têm, os choros ali, os lamentos, por causa da possibilidade de uma separação. Isso é coisa de causar na gente assim uma inveja santa, a ponto de pedir para Deus: Deus, mulheres, né, faça de mim como Noemi, ou faz de mim como Ruth. Sensacional, extraordinário. A mulher decide: eu vou voltar para a casa de meus pais. As noras o acompanham até determinado momento. E aí ela para e diz: olha, foi lindo, tudo que a gente viveu foi maravilhoso, extraordinário, nunca vou me esquecer de vocês. Mas eu estou pensando no bem de vocês. Voltem para as casas das mães de vocês. Interessante a ênfase que o livro de Ruth dá para mulheres. Mulheres. É uma mulher viúva, é uma mulher desfilhada, junto com 2 mulheres que também ficavam viúvas. E quando Ruth manda as meninas irem embora para casa, não diz a elas, como seria comum dizer: volte para a casa de seus pais, ou de seu pai. Mas a Ruth diz: volta para a casa da sua mãe. Volta para a casa da sua mãe. Noemi deve ter visto nas vidas daquelas 2 mulheres, temor de Deus, deve ter visto na vida daquelas 2 mulheres, que por trás delas havia uma mãe que também cuidava, que também zelava, que também se preocupava. E Noemi disse: volte para a casa de suas mães, que Deus as acompanhe, que Ele dê a vocês outros esposos, para que vocês possam ter filhos e possam ter uma família feliz. Gente, que relacionamento extraordinário a gente percebe numa família, e novamente numa família que está vivendo tragédia, que está vivendo crise. Não é numa família onde as coisas estão caminhando perfeitamente bem, mas é numa família que tinha tudo para dar errado. Todo o contexto era um contexto absolutamente desfavorável. Mas quando a gente professa que o Senhor é rei, que Ele é quem governa, que Ele é quem dirige as nossas vidas, Ele faz com que esses contextos que humanamente ou aparentemente são desfavoráveis, Ele faz com que esses contextos, primeiro, sirvam para a glória dEle, porque é para a glória dEle que todas as coisas acontecem. E depois Ele mostra que esses contextos desfavoráveis, eles aconteceram para que um bem muito maior pudesse nos alcançar. É lindo isso na história de Ruth, no livro de Ruth. Noemi manda as meninas irem, e Noemi estava firme no propósito de dispensá-las mesmo. Pelo menos por 3 vezes Noemi diz: volta para casa, vai embora, vai para sua casa, vai cuidar da sua vida. Uma não aguentou a pressão, 2 vezes ela resistiu: não vou, mas a terceira ela disse: bom, já que a senhora está mandando eu ir, vou embora. E a Bíblia diz que Orfa volta para o seu povo, Moabe, e para os seus deuses. Deus principal, divindade principal dos moabitas era Camós. Então Orfa decidiu, voltou para casa, voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses. Agora Ruth olhou para a sogra. Em 1,16 a gente tem esse testemunho extraordinário, não é? No 2,16 a gente tem o testemunho dela. Ela diz para a sogra: ó, vamos parar com essa conversa, não insista para eu voltar para minha casa, porque eu já disse que não vou voltar. Eu já fiz uma aliança comigo, de agora por diante o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for eu vou. Se você tiver abrigo eu terei, se você passar fome eu vou passar.
e aonde você morrer e for sepultada, lá será o lugar da minha sepultura. E ela disse, e eu acho impressionante isso, o tipo de compreensão que ela já tinha do Deus de Israel. Ela disse, Yahvé, chamando Deus pelo nome pessoal dele, Deus de Israel, ele é testemunha, ele pode me castigar, se não for outra coisa que não a morte, para me separar de você. Quando Noemi viu o testemunho da mulher, esse é o testemunho de alguém que realmente teve um encontro, de alguém que realmente foi impactado com um testemunho positivo, de alguém que realmente conheceu e conheceu de verdade o Deus de Israel. Quando Noemi viu o testemunho de fé dessa mulher, teu povo é o meu povo, eu já não sou mais moabita, mas sou israelita, e o teu Deus é o meu Deus. Não é mais Camós o meu Deus, mas Yahvé. Ele vai ser o meu Deus. Esse testemunho é tão extraordinário, que ele já começa mostrando aqui para a gente no livro de Ruth, que apesar de Deus separar para si um povo com o propósito de a partir desse povo fazer a salvação conhecida a todos os povos, sempre foi o propósito de Deus alcançar todas as pessoas com a salvação. Ruth, a moabita, e o tempo todo no livro de Ruth ela é chamada dessa forma, exatamente para enfatizar que ela é uma estrangeira. Ruth, a moabita, foi alcançada com amor, com a graça, com a misericórdia de Deus. Uma estrangeira idólatra foi trazida aos pés do Senhor e foi transformada. Enquanto um povo que teve berço, um povo que teve raiz, um povo que viu Deus fazendo sinais, prodígios e maravilhas, virou as costas para o seu Criador. Não é fantástico isso, gente? Elas voltam para Belém, todo mundo fica feliz com o retorno dela, e aí acontece uma série de eventos. Noemi está empobrecida, mas ela tem terras ali, terras que certamente foram penhoradas e agora precisam ser resgatadas, e para isso é preciso um parente remidor, alguém que fosse da família e que pudesse comprar de volta essas terras. E é nesse contexto que aparece o versículo 9, que entra o Boaz. Eu não tenho mais tempo hábil para contar toda a história, tem muitos elementos que são fantásticos nela, mas é nesse contexto que entra Boaz, aí no versículo 9 do capítulo 4. Boaz é um parente, não o parente mais próximo, mas na linhagem de proximidade seria o segundo parente mais próximo. Em Israel, Deuteronômio 25, isso já estava bem determinado, Levítico 25 também. As terras eram propriedades das famílias, né? Então se alguém ficasse endividado e tivesse que vender a terra por causa da pobreza, a terra era vendida provisoriamente, e num dado momento um parente rico, uma pessoa que tivesse condições, ele tinha que resgatar a terra e devolver para a pessoa a quem a terra era vendida. Então, terra nunca era vendida de forma perpétua, era só por um período determinado de tempo. Se a pessoa nunca tivesse condições de pagar, na época do jubileu, a terra tinha que ser devolvida novamente para a família. Era assim que funcionava. Então, Ruth estava empobrecida, a terra certamente havia sido penhorada, ela precisa de um parente remidor, e é nessa hora que aparece esse Boaz, essa pessoa da família. Percebe que Noemi voltou, percebe que junto com Noemi voltou uma moça moabita chamada Ruth. Ele vai averiguar a história dela lá na cidade, e nas primeiras conversas que Boaz tem com Ruth, quando ela pergunta, né, por que o senhor está tendo tanta atenção comigo? Ele diz assim, porque você é uma mulher afamada aqui na cidade, e afamada de forma positiva. Todos falam bem de você, todos dizem que você é uma mulher que ama a sua sogra, que a acompanhou, que passou por dificuldades com ela. Todo mundo conhece o testemunho que você deu de deixar a sua terra, de deixar os seus deuses para se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Que Ele seja gracioso e misericordioso com você e que Ele te recompense por causa dessa postura que você assumiu. Então, num dado momento, o parente remidor, o primeiro, não quis pagar o preço, porque tinha uma série de dificuldades que poderiam advir sobre a vida dele, e Boaz é a pessoa que efetivamente decide resgatar a Noemi, comprar as terras que outrora eram dela, mas para comprar as terras tinha que também se casar com a Ruth, com a nora de Noemi, porque dessa maneira não apenas as terras voltariam para a família, mas o nome de Elimeleque, a família, a linhagem de Elimeleque, ela perpetuaria ou ela continuaria. Então Boaz assume esse compromisso, dá o testemunho lá diante do povo que vai comprar as terras de Noemi, que vai se casar com a Ruth. Está aí o trecho a partir do verso 9 a seguir. Ruth, a moabita, eles fazem questão sempre
de enfatizar isso. E diante desse ato de boa-fé de Boaz, a gente vê a reação das pessoas que estão em volta ali vendo o testemunho dele. O povo que estava na porta, verso 11, os anciãos disseram: nós somos testemunhas. E aí eles abençoam: o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Raquel e Leia, as duas esposas de Jacó, a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Que Deus abençoe a sua esposa, que ela seja como as grandes mulheres, as grandes matriarcas que Israel teve. E eles abençoando Boaz, que Deus faça o seu nome grande em Israel. É uma bênção que eles estão lançando sobre ele. E seja a tua casa, seja a tua descendência como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ali é uma bênção da parte dos anciãos para Boaz, por causa da escolha que ele fez. E aí no verso 13 a gente tem a informação: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele entrou a ela. E eu dei uma pausa aqui de propósito. Olha o que o restante do versículo 13 diz: e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Dá para perceber isso? Como, e no caso de Ruth em particular, como Deus usou a conceição, como Deus usou a maternidade, como Deus usou essa competência, essa capacidade, esse dom que Deus deu à mulher de conceber. Como Deus guiou, apesar dos pesares, apesar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades que essas mulheres passaram. Como Deus guiou todas as coisas para que a mulher concebesse exatamente no momento que ela deveria conceber. Ora, por que Ruth não teve um filho com o esposo assim que se casaram? Eles devem ter vivido muito tempo juntos. O esposo era bem mais jovem do que esse Boaz. Boaz já era um coroão. O rapaz lá era jovem. Por que esses filhos não vieram? O texto todo vai mostrando para a gente que as coincidências aqui, elas são, na verdade, a mão do Senhor guiando as coisas para que o seu propósito se cumpra. Quando eles se casam, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu conceição, o Senhor fez com que ela concebesse. O Senhor permitiu que ela gerasse um filho. E aí o texto mostra como Deus começa a ser glorificado, como depois de todas aquelas tribulações, dificuldades, desafios que essas duas mulheres enfrentaram, como o propósito de Deus agora começa a aparecer, começa a ficar claro. Agora dá para entender por que Deus permitiu que tanta coisa ruim acontecesse. E aí o texto diz: as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, seja o seu nome afamado em Israel, e ele te será por recriador da alma, e conservará a sua velhice, pois sua nora, olha que testemunho lindo, sua nora que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vocês já pensaram em ter uma nora dessas aqui? Mas só tem uma nora dessas quando a sogra é melhor do que 7 mães para ela, né? A recíproca aí necessariamente precisa ser verdadeira. Verso 16. Noemi tomou o filho, pôs no seu regaço. Os vizinhos ficaram impressionados com aquilo, né? Disseram: olha, nasceu um filho para Noemi. Deus honrou essa mulher. E aí eles dão um nome para o menino. O menino passa a se chamar Obed. Obed significa adorador. O nome desse menino é Obed. O nome desse menino é adorador. Pode ser traduzido também como servo, dependendo do contexto, pode ser traduzido como escravo. Obed, adorador. E aí olha que coisa interessante, o texto diz: esse Obed foi pai de Jessé, pai de Davi. Já pensou isso? Elimeleque. Quem é que ia ouvir falar de Elimeleque em Belém de Judá? Ninguém jamais ouviria falar a respeito dele.
Quem é que ouviria falar de Noemi? Essa família que Deus pensou, lá desse contexto assustador, desastroso de Israel. Quem é que alguma vez na vida ia ouvir falar de Noemi? Ruth, uma gentia, uma estrangeira, uma moabita, uma adoradora de deuses estranhos. Quem é que alguma vez ouviria falar a respeito dessa mulher? Mas num contexto de gente que conhece a Deus e que decide virar as costas para Deus e dizer para Ele: eu não te conheço. Num contexto como esse, Deus vai no lugar de gente que está de costas viradas para Deus, porque de fato não conhece, e chama essas pessoas e diz: dá uma olhadinha para esse lado aqui, ó. Eu sou Deus poderoso, bondoso, gracioso e misericordioso, e se você quiser confiar em mim, se você quiser viver debaixo das minhas asas, você vai ter proteção, você vai ter cuidado, você vai ter a bênção. Não é extraordinário isso? A avó de Davi era moabita, gente. Ruth. Para danar um pouco mais aqui, bagunçar um pouco mais, a mãe de Boaz era Raabe, a prostituta, lá de Jericó. E o que tudo isso tem a ver? Tudo tem a ver com o propósito do autor aqui. A gente tem um Davi que na linhagem bem próxima dele tem gente que não tem nada a ver com Israel. Tem uma Raabe canaanita como bisavó, trisavó. Tem uma avó que é moabita. Obed, o bisavô, não é Obed, o filho do nosso companheiro Boaz. Ele tem um filho que é Jessé. Depois de Jessé tem Davi. E olha do verso 18 por diante. Olha que coisa interessante aqui. Aí apresenta uma pequena genealogia. Estas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez é o descendente direto de Judá, que aparece lá em cima. E a pessoa que depois de Judá vai dar origem aí, ou vai dar seguimento à linhagem de Judá. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmom, Salmom gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Tá. O que tudo isso tem a ver? Vai lá para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Você vai perceber que essa mesma genealogia, Mateus capítulo 1, essa mesma genealogia que aparece aqui, no finalzinho do livro de Ruth, Mateus capítulo 1. Olha a partir do verso 3. Mateus 1, a partir do verso 3. E Judá gerou de Tamar. Tamar é uma canaanita, também uma estrangeira. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. Olha a relação lá. Esrom, Aram. Aram gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmom. Agora olha aqui o verso 5. E Salmom gerou de Raabe. O livro de Ruth não disse que a esposa de Salmom era Raabe. Eu disse isso para vocês, não foi porque eu inventei, não. É porque Mateus disse aqui. E aí eu estou lendo com vocês para você ficar tranquilo em relação a isso. E Salmom gerou de Raabe a Boaz. Então Raabe era a canaanita lá de Jericó, ex-prostituta. E Boaz gerou a Ruth, ou gerou de Ruth, a moabita, essa que a gente contou a história, a Obed. E Obed gerou a Jessé, verso 6. E Jessé gerou o rei Davi. E aí o rei Davi vai gerar um monte de gente. Mas vamos lá para o versículo 16 agora, só para eu terminar isso aqui. Porque a linhagem continua. E Jacó gerou a José, marido
de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu disse que o propósito da minha fala hoje era pensar o lugar da maternidade no propósito redentor de Deus. É porque Deus deu a você, mulher, o dom da conceição, o dom de ser mãe, o dom da maternidade. É por causa disso é que o descendente mais ilustre de Davi, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nasceu e pôde prover salvação ao mundo. Então, a mesma mulher demonizada que abriu uma vez as portas do pecado para o mundo, foi a mesma mulher que Deus usou para abrir de uma vez por todas a porta da salvação para todos aqueles que puderem crer. Extraordinário, extraordinário, extraordinário isso. É fantástico a gente pensar na maneira altamente positiva que Deus olha para a mulher, que Deus olha para a mãe. Então, você que é mulher, você que é mãe, saiba disso. Você tem filhos, você não tem filhos, você terá filhos no futuro ou não terá. É uma decisão, uma escolha, e às vezes não depende de decisão, de escolha, depende de fato, né? Do propósito divino para a sua vida. Mas a você que é mãe, eu quero que você guarde bem guardada essa mensagem que eu compartilhei com você nessa manhã do livro de Ruth para a sua vida. De repente você vive a viuvez, de repente você vive a situação de estar desfilhada. E se de repente não é a viuvez e nem a morte dos seus filhos, pode ser uma viuvez espiritual ou a morte espiritual dos seus, né? Que estão distantes de Deus e que lhe causam dores e que lhe causam sofrimentos. E muitas vezes você, na condição de mãe que ama a Deus, que serve a Deus, que teme a Deus, você chega a questionar se a sua fé realmente é legítima ou se o Deus que você serve é realmente um Deus vivo. Eu quero dizer as duas coisas para você. A sua fé realmente é legítima e o seu Deus realmente vive. E Ele olha para você, Ele te acompanha, Ele vê a sua dor, Ele vê o seu sofrimento. E por mais que você não consiga enxergar no momento de dor, no momento de sofrimento, por mais que você não consiga ver o porquê, não consiga enxergar, não consiga compreender os motivos pelos quais a assolação, a dificuldade, o mal vem sobre a sua vida, saiba de uma coisa: Deus é Rei, é Senhor sobre a sua vida. Ele é aquele que comanda cada detalhe dela, cada circunstância, cada evento na sua vida está debaixo da supervisão daquele que cuida de você, daquele que preserva a sua alma. E fique sossegado, fique sossegada. No fim da história, e toda a história tem fim, no fim da história você vai olhar para trás e vai dizer: realmente o meu Redentor vive, realmente o meu Deus é vivo, realmente o meu Deus cuida de mim. Davi só pôde nascer porque essa moabita confiou em Deus. Jesus só pôde nascer e se tornar o Salvador de todos nós porque uma moabita decidiu confiar em Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos mantenha firmes e de pé diante da sua presença, e que o seu amor e cuidado permaneçam hoje e sempre sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez e a colocar o seu coração, a colocar a sua vida diante do Senhor e a declarar, como declarou Elimeleque: o Senhor é meu Rei, o Senhor é quem comanda, o Senhor é quem direciona, o Senhor é quem guia a minha vida. Coloque-se diante dEle, creia, Ele cuida de você. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, pelo tempo, pela oportunidade que eu tive de compartilhar essas verdades com esses irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado, Deus vivo, porque o seu amor não falha, porque a sua bondade e a sua misericórdia elas estão sempre presentes, mesmo na adversidade, na dor, no sofrimento. Obrigado, Deus vivo, pelo testemunho dessa família de mulheres sofridas, de viúvas, que decidiram confiar em Ti inteiramente, que decidiram, ó Deus querido, lançar diante de Ti toda a sua vida, todo o seu futuro. Obrigado, ó Deus vivo, pelo testemunho que a Escritura dá, da Tua fidelidade em favor daqueles que confiam, daqueles que esperam em Ti. Que a misericórdia, Senhor, se estenda. Que a misericórdia, Senhor, esteja
e permaneça sobre as nossas vidas hoje e sempre. Que cada um de nós, em particular as mães nessa manhã, estejam agora debaixo do teu cuidado, da tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.